Humberto Cedrais. Silvério Silva, Política e Gestão, com o melhor e mais atualizado comentarista político da Bahia, jornalista Humberto Cedrais. Oferecimento, Jornal Folha do Estado, cedinho nas bancas. Assinaturas 3321-8181. Humberto Cedrais, bom dia. Não sei se está no seu esquema, mas ontem tivemos um ataque terrorista também nos Estados Unidos, assim como houve no Brasil. Você acha que isso pode impactar nas eleições norte-americanas também? Olha, felizmente para Trump e para a comunidade toda internacional, porque a violência não é bom para nada nem para ninguém, mas eu digo felizmente para ele, porque ele seria a vítima no caso, mas ninguém sabe a extensão, se houve mando, se é um maluco, e são tantos os malucos nos Estados Unidos que invadem escolas ou estudantes atrapalhados da mente, coitados, que matam colegas, professores e tudo mais. É um país diferente os Estados Unidos. Então já tem uma prática de uma vingança pessoal sem ter um inimigo, apenas a loucura. Então pode ser um desses, uma pessoa sozinho. Então ninguém sabe a extensão, não pode imputar. Não acredito que lá nos Estados Unidos, com os órgãos de inteligência e de investigação rígidos e à frente de todos os países do mundo, possa deixar progredir uma mentira que aconteceu com o episódio de Bolsonaro, onde ele foi ferido de morte, mas que tentou botar a culpa num outro candidato ou num outro grupo político, e olha lá que colou em muita gente essa história. Aqui foi mais grave ainda, porque ele foi atingido verdadeiramente. Outro lado também se ficou dizendo, não foi, é de mentirinha e tal, e não foi. E não foi também aqui outro partido que mandou, ou outro agrupamento político, não foi. Tem tempo demais já para ter descoberto. Então lá nós precisamos saber primeiro para a gente saber como vai fazer uma avaliação do quadro. É claro que isso movimenta, como todos já disseram aí, durante esses últimos 10 dias, o foco da conversa foi Biden com aquela dificuldade que ele teve num debate com Trump, depois justificado por ele, e ela dava sinal de uma gripe muito forte que estava cometido naquele dia do debate. Pois bem, agora é Trump com essa situação. Não acredito de jeito nenhum, como não acreditei aqui, que seja uma fantasia do candidato para tirar proveito sentimental dessa questão. Não acredito, como também não acredito que nos Estados Unidos um outro candidato tenha mandado aniquilar outro. Não existe. Pode acontecer no velho sertão da Bahia, ou no Ceará, ou em Pernambuco, e digo esses estados porque foi onde mais teve uma incidência também de crime de mando de um candidato contra outro candidato. No sertão, que tem também de Minas Gerais, algumas cidades lá no recôndito do interior do estado, que sempre teve um caso ou outro assim, e muito mais ainda na região norte do país, que ali é uma fronteira, uma barreira que se abriu de Rondônia, Amapá e tudo mais, sempre aconteceu isso. Mas tradicionalmente não acontece esse crime de mando político nos Estados Unidos, não se tem registro histórico para isso. Pois bem, passada a fase, vamos aqui ao que nos interessa. Mais detidamente, dado ao período eleitoral de diversas cidades, e não apenas de Feira de Santana, mas falo da Bahia. Esta semana, a Polícia Federal, com um grande número de policiais, visitou 10 cidades próximas de Feira de Santana. 10. Santa Luz, aqui na região do Cisal, e aí foi diretamente na prefeitura, fez busca e apreensão, já estava com mandato, e esse mandato indicava que no setor do transporte escolar houve um contrato de 8 milhões de reais na cidade de Santa Luz, onde mais 11 participantes entraram com um preço menor e, pasmem, os 8, porque foram 9 que participaram, não tinha o documento para entregar. Fica aparecendo até, ele ficou aparecendo, causou dúvida. Como empresas que participam de licitação, que tem experiência, sabe como funciona, ganha
e perde porque não entregou os documentos necessários do edital, o que acontece é que houve um sobrepreço de 2 milhões de reais. Vou dizer como é mais ou menos que funciona com aquilo que chega aos nossos ouvidos, ou porque eu sou um jornalista, ou porque sou um curioso e observo essas situações. O que é que dá num negócio desse e vejo o tamanho do prejuízo que dá. A pessoa bota um sobrepreço, vai lá, não estou dizendo que aconteceu isso lá em Santa Luz, vai lá e diz, eu preciso de fazer uma despesa de campanha, não sei o quê, tem uns compromissos para pagar e que eu tomei e não consegui, bota aí mais 2 milhões para mim. O cara disse, tudo bem, ganhou já com o sobrepreço, pega 2 milhões, passa para lá e diz, tem que dar 20% do imposto, porque uma empresa grande, se é simples, vai pagar 20,5%, se for outra é 20, 21, 22, nessa base, no geral. Recebe ainda, o cara recebe 1.600.000 e vai. Isso é tese com base em informação que você constrói uma narrativa como essa que eu estou dando aqui. É assim que acontece a roubalheira em diversas cidades do Brasil, não apenas na Bahia, porque aconteceu agora. E aí, resultado, essa operação também alcançou mais 10 cidades para pegar documentos, ver empresas que eram de outra cidade e daí por diante. É um absurdo isso. E num momento como esse, próximo período eleitoral, isso vai florescer. E eu vou dizer aqui, é bom que apareça, ou no período eleitoral, ou antes ou depois. O importante é que os culpados sejam punidos com todo o rigor da lei. Porque a grande maioria, e eu jamais diria todos, a grande maioria fazem lambança durante os seus mandatos e especialmente no ano das eleições. As eleições, todas municipais, mas também a de prefeito e de vereador, que são 2 eleições na mesma cidade. E só quem pode tomar medidas para sanar essa situação é o eleitor. Como é que o cara está lá, confirmado pela Polícia Federal, que roubou, que está roubando e se reelege? Me diga o que é que justifica. Como é que um prefeito que rouba ou está roubando, apoia outro candidato da linhagem dele, você pega e vota para dizer, deixa continuar a roubalheira? Então eu quero dizer que o eleitor, grande responsável, tenho dito aqui que como instituição, é a imprensa que seguramente mais defende o cidadão no país, é a imprensa. Eu não posso dizer também que é toda a imprensa, é parcela dela, porque tem alguns que têm interesse localizado com os contratos que tem com as prefeituras das cidades. Mas tem cidades, gente, que o eleitor, que o cidadão, ele é que tem que tomar as providências, não pode encarar um poder poderoso de um prefeito, mas pode mandar para o Ministério Público de forma anônima, dando sinais claros de como está se desenrolando a roubalheira e o Ministério Público vai atrás. E por que eu não botei o Ministério Público Federal e os estaduais na mesma linha da imprensa? São eles que mais defendem. Porque, em regra, eles só agem se forem provocados. E sendo provocados, se a denúncia tem alguma consistência, se não deleta. Mas eles levam isso em consideração, que é muito bom. E por causa disso é que se melhorou um pouco, mas não resolveu a questão das bandas nas festas juninas e também nas micaretas pelo Brasil afora. E as festas juninas, especialmente no norte e nordeste do país. Então é um momento que o eleitor, mais do que nunca, ao reclamar que sabe que a obra, o calçamento botou num dia, no outro a água levou, o calçamento que fez hoje, as pedras descolaram na semana seguinte, é dinheiro jogado no ralo, que a diferença de uma pedra de calçamento de 3, 4 centímetros de uma para outra não tem como dar certo, porque não tem mais cimento nas obras. São juntadas e apenas preenchidas, e quando cair um borrifo d'água, um dedo mindinho de cimento que se misture à areia, possa segurar a pedra.
E você vê isso em toda a cidade, aqui em Feira também. Eu estou dizendo assim, porque eu não estou longe brigando com o leão da África, não. Aí todo mundo é valente, não é? Também não quero ser valente, mas quero abrir os olhos da sociedade. Cidade onde não tem uma imprensa ativa como tem Feira de Santana. Que mesmo sendo daqui, na plenitude não se faz um trabalho investigativo. Por diversas razões que isso aí eu não vou entrar numa briga dessa, né? Fica. Mas a sociedade tem que se levantar. Chega lá no Ministério Público, tem uma urnazinha lá, ó, denúncias. Você pode até botar a mão no rosto para não ser detectado, porque não filma, ninguém sabe quem foi que botou ali. Você vai lá e bota a sua denúncia contra as câmaras municipais, se houver, contra as prefeituras, se houver denúncias que você tenha um mínimo. Porque você ouve conversa em bar, você ouve conversa em rodinha de amigo, você ouve conversa nas cercanias das câmaras e das prefeituras e do setor de licitação. E sabe como funciona. Digo a vocês, pela sensibilidade, por saber um pouco de custo das coisas, quando eu vejo uma licitação só na formatação, eu digo se tem lambança nela, porque impede a participação de outros contendores. E as conversas nos corredores, o cara sai do ambiente, está correndo lá, os pregoeiros, não é em todo lugar, mas é a maioria, bom deixar claro também, não estou dizendo, não, são poucos não, são muitos. Sai e vão acertar lá fora, cai fora disso, que isso aí vai ser nosso de qualquer maneira, você não perde nada, mais ou menos é assim que funciona, mais ou menos assim. Como eu não participo de licitação, eu diretamente, a gente sabe como funciona. Porque eles falam, as outras empresas falam. São as chamadas gatas que vão para lá para enrolar. E depois vai fazer o trabalho junto com o outro, ou simplesmente vai receber um presente para tomar cerveja no próximo bar e está resolvido. É assim, então a gente tem que se indignar, e indignados ter a coragem de fazer com que isso chegue ao conhecimento do Ministério Público Estadual, Federal, Polícia Federal, para que ações inibidoras e até mesmo prisões de condenações possam acontecer. Como é que eu posso imaginar uma cidade que é uma dificuldade para fazer uma obra? E na hora perto da eleição se asfalta a rua já com calçamento, porque anda ligeiro, passa a carreira no dia, faz a medição, e Deus sabe como a medição, no outro dia dá entrada, no outro dia recebe, faz dinheiro ligeiro, é assim que funciona as coisas. Eu preciso já ter participado, ou alguém me dizer isso, a gente sabe como é que funciona, basta abrir os diários eletrônicos e os pagamentos, a transparência municipal, e eu olho de diversas prefeituras, que você vê, dá entrada num dia no outro. Tem firma privilegiada que ganha para construir uma escola, coisa assim, aí lá está lá no edital, demolição de paredes, construção de mais não sei quanta sala de aula, pintura de muro, aí o cara vai lá, nem lixa, passa uma pintura por cima da pintura que já existia, não derruba a parede, faz um projeto adequando para que aproveite as paredes velhas, socorre telhado, bota um andar em cima, quer dizer, ganhou aí todo o material e o tempo de construção dessa. Acontece direto. Às vezes não faz nem um passeio que está no contrato, espera, ninguém reclama, porque as outras construtoras vão ver que num dia, para 3 escolas diferentes, 3 empresas diferentes ganham, todo mundo na faixa de 8 milhões, 9, 10 no interior, geralmente é assim, essas escolas bonitas que faz aí, que são importantes fazer, mas tem um sobrepreço, eu não tenho dúvida. Aí 2 meses depois, 3, sabe faz o quê? Uma dispensa de licitação e manda consertar o passeio que já deveria ser feito quando assinou o convênio, assinou o contrato. Mas desse que cai no esquecimento, a escola está bonita, o passeio pode estar feio, desmantelado, que ninguém nota. Aí 2 meses depois faz uma dispensa de licitação. É assim que funcionam as coisas no país. Eu vi essa semana me indicaram um site aqui, e parece que é de Feira, um Barro Neles. Eu achei um trabalho interessante, o rapaz é motoboy. Ele observa o que tem de bom, o que tem de ruim na cidade, e ele discorre aquilo com todo um conhecimento da legislação, do tempo e espaço das obras, se foram feitas, se não foi, quanto gastou, quanto não gastou, se começou a gastar. Eu fiquei impressionado com esse rapaz. O nome do site, o nome dele eu não sei, mas o nome do site é Barro Neles. Então o cidadão tem que se imbuir desta responsabilidade para contribuir com o dinheiro dele. É esse o meu comentário
principal de hoje, amigos ouvintes. É bom demais ouvir Silvério Silva, a alegria que contagia. Ok, 11 horas 2 minutos, aí o comentário do cientista político Humberto Cedrais no programa Silvério Silva de hoje. Nós iremos ao intervalo comercial e na sequência, muito mais aqui no programa. Na volta tem um quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu. Fique ligado. Programa Silvério Silva,